no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, as matérias de hoje foram feitas com muito carinho e está sensacional. Dá só uma olhadinha. A doutora Jéssica Castelo Branco nos fala dos perigos do anticoncepcional para os nossos pets. Temos a doutora Cristina Paiva falando do colapso de traqueia. E você vai se apaixonar pela raça de cães American Bully. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. A minha pet dica de hoje é: não dê paracetamol para o seu gato. Paracetamol causa importante intoxicação porque o gato não consegue metabolizar essa medicação, podendo causar rapidamente o óbito do seu animal. Gente, eu estou aqui com a doutora Cristina Paiva, que além de linda e muito simpática, é pós-graduada em Clínica e Cirurgia em Cães e Gatos e pós-graduanda em Endocrinologia. Doutora, é muito estudo, né? A medicina evolui e a gente tem que evoluir com ela também. Então, acho que não tem pessoa melhor do que vir socorrer a gente aqui nessa hora. A gente está recebendo muita mensagem, doutora, falando de um termo que eu particularmente não conhecia, eu acho que muita gente não conhece, mas acho que está preocupando muitos tutores. Acho que você mesmo deve ter recebido muitas mensagens. Sim, bastante dúvida. Querendo saber o que é o colapso de traqueia. Eu particularmente não sei, doutora. Esperamos aqui que a senhora nos socorra. O que é o colapso de traqueia? Pronto. O colapso de traqueia, ela é uma doença evolutiva, né? E ela evolui com o tempo, com o passar do tempo, ela tende a ficar mais presente e ela pode se agravar com o passar desse tempo. Ela pode alterar o comprometimento normal da traqueia, tá? Esse termo colapso de traqueia, ele se dá pelo colabamento da traqueia, que é o colapso ou colabamento da traqueia, impede a passagem de ar em determinado ponto da traqueia, gerando assim alguns sinais clínicos que eu vou explicar mais na frente. Doutora, e o que é que causa? Bom, é multifatorial, existem várias causas. Uma causa bem forte, né, que a gente tem aí na literatura é genética, por isso a importância de você conhecer os pais desse filhote que você está adquirindo e saber a procedência do canil. Outra causa bem comum é a causa traumática, né? O que é isso? É o uso dos enforcadores, né? Gera um determinado trauma, ou seja, aqueles trancos dos enforcadores que o proprietário ou adestrador, algumas vezes, isso era utilizado mais, né, antigamente. Hoje não se usa tanto esses enforcadores. Então, com isso, pode gerar um trauma e ocasionar aquele ato, né? Justamente. Com o passar do tempo, pode lesionar ali aquela cartilagem, né? Existem outras causas também, nutricional, outras causas que têm a deficiência neurológica, dentre outras causas que podem gerar aí esse comprometimento dessa traqueia, gerando aí o colapso de traqueia. Doutora, existem muitas doenças que eu costumo perguntar na medicina veterinária que algumas raças têm mais probabilidade. Sim. O colapso de traqueia, existe isso ou não? O colapso de traqueia, ela é comum nas raças, nos cães de pequeno porte, raças de pequeno porte, tá? Dentre elas a gente tem aí o Spitz alemão, os Yorkshires também é bem comum, Maltês também, a gente vê a presença também dessa patologia, tá bom, nessas raças. É vista mais em pequenos portes, porém a gente pode ter também essa patologia em raças de médio e grande porte. Como eu falei, aquelas causas traumáticas, com o passar do tempo pode gerar. E a gente vê mais o uso dessas coleiras justamente em cães de porte grande, médio grande. O Spitz, inclusive, a doutora tem, que a gente não tá, ele tá passeando aqui, tá? Cadê? Tá aqui quietinho, participando. Pronto, ele tava esperando a participação dele aqui. É o Lorde. Sim, esse é o meu Lordinho, tá? Eu trouxe ele. Então é uma raça que tem probabilidade de ter? Tem, é uma raça que tem probabilidade, sim, a ter o colapso de traqueia, por isso é importante conhecer os pais. Tá? Mas por que, doutora? Porque é pequenininho ou não tem? Assim, na verdade, existe a questão do pequeno porte, por quê? O pequeno porte, ele tem uma traqueia mais sensível,
né? E como eu te falei, é uma causa genética, pode passar de pai para filho, mas é vista na literatura com frequência em cães de pequeno porte. Lembrando que pode ser comum também nos braquicefálicos, porque os braquicefálicos, pelo prolongamento do palato e pelo estreitamento das narinas, pode gerar uma certa dificuldade. Também, isso eu vou explicar mais à frente no diagnóstico. É o pug, né? O bulldog, tá bom? Entendi. E eu vou explicar mais na frente no diagnóstico diferencial. Doutora, e como é que eu posso me atentar? Eu tenho do meu caso, como é que eu posso ver algum sintoma que eu me atente para levar ao médico? Pronto. O principal sintoma do colapso de traqueia é a tosse não produtiva. O que é essa tosse não produtiva? É aquela tosse seca. Doutora, e como se dá o diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele se dá através do histórico do paciente, juntamente com os sinais clínicos, e o principal exame que fecha o diagnóstico é a radiografia. Lembrando que existem outras patologias que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial dessa patologia. Nós temos aí as cardiopatias, que é comum a gente ver essas tosses, por isso que é importante fazer esse diagnóstico diferencial. Tá? Dentre outras patologias que podem aí gerar tosse. Doutora, e uma vez diagnosticado com colapso de traqueia, o tratamento ele é complicado? Vamos lá. Existe o tratamento terapêutico, que é o tratamento clínico. O tratamento clínico, ele se dá através do acompanhamento desse paciente, visando minimizar, né, essas crises, essas tosses, e ter uma vida saudável. E existe também o tratamento cirúrgico. Só que o tratamento cirúrgico é para aqueles casos que não tem uma boa resposta terapêutica com os medicamentos e tem um quadro já bem avançado. Porém, esse tratamento, existem algumas desvantagens. Uma delas é o alto custo e o pós-cirúrgico também. É bem complicado o pós-cirúrgico desse tipo de tratamento. Doutora, então acho que é muito importante enfatizar as pessoas sempre procurarem um profissional, não é verdade? Sim, porque é uma doença que a gente nunca ouviu falar, então não adianta automedicar. Não adianta, né? A gente quer lembrar que nem sempre toda tosse pode ser o colapso de traqueia. Porém, se essas tosses persistirem, é bom você procurar sim um médico veterinário. Doutora, olha, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pela atenção. Quando surge um tema assim mais complexo, a gente procura para você nos socorrer. E foi um prazer conhecer o Lorde. De Catuxa ainda vai tirar foto. Muitíssimo obrigada. Muito doutora. obrigada. Obrigada também à produção. Eu estou aqui com o Eduardo Campelo, que é criador da raça American Bully. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, prazer ter você aqui. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por nos receber. Eu acredito que muita gente em casa, assim como eu, não conhece essa raça. Eu gostaria que você falasse um pouco da origem dela, Eduardo. A raça American Bully, ela foi criada nos Estados Unidos, né? Por volta dos anos 80, 90, mas somente registrada em 2004. E ela é o cruzamento de cães American Staffordshire com Pitbull, e se acredita também com as seções de Bulldogs, sejam eles americano, francês ou inglês. Entendi. Aí como é que eu sei a característica? Porque eu acho que alguém que olha lembra logo de Pitbull, né? Como é que eu sei que é um American Bully? Você vê que o Pitbull ele é um cão mais fino, um cão mais leve. Esse já é um cão mais pesado, é um cão que tem uma cabeça muito grande, que tem muita força, tá vendo? A docilidade fora do comum. Olha aqui. Que caracteriza. Exatamente. Esse corpo musculoso, esse peito forte, essa cabeça grande. Especificamente aqui no Ceará, faz tempo, porque 2004 está em cima, né? Então aqui já faz quanto tempo que já tem? Olha, eu crio há 3 anos, né? Vai fazer 4 anos. E eu conheci poucos criadores no início. Hoje já com a popularização da raça, já tá aumentando o número de criadores, o número de espécies aqui de criadores que estão trazendo cão de fora, que estão fazendo um trabalho genético, já está aumentando mais. A gente já consegue ter uma conversa com algumas pessoas. Então é nova, mas está se desenvolvendo bastante. Eduardo, eu acredito que as pessoas, se alguém vê um cachorro desse, já fica com medo. Mas o que eu percebi aqui é que eles são muito dóceis. Fala um pouco da personalidade deles. Olha,
eu já criei outras raças, eu já criei Shar-Pei, conheci inclusive o nosso veterinário, o Dr. Gustavo, através da raça. E eu posso dizer que são cães diferenciados em termos de docilidade. Com criança, então, principalmente, o senso de proteção deles é muito grande. Eles sabem, vamos dizer, claro que comigo a brincadeira dele é mais pesada, mas com meus filhos, eu tenho 3 filhos, eles brincam, convivem tranquilamente, não tem nenhum tipo de problema, a gente nunca teve nenhum tipo de nada, sempre brincalhão, sempre sorridente, sempre querendo vir pro colo. Incrível. Então quer dizer que para quem tem criança é uma eu tenho boa, 3. Né? Eduardo, outra curiosidade. Peraí, só Tá comendo o cabelo da apresentadora. Tu vai comer meus cabelos, é? Eduardo, assim, se eu quiser adquirir um filhote, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Como é que eu preparo minha casa para receber um filhote? Olha, o American Bully hoje a gente tem, pelas entidades, são 4 tipos, né? É o Mini, o Pocket, o Standard e o XL. Então o que acontece? Se eu tiver um apartamento, não tiver tanto espaço, eu posso pegar um cão micro. Eles são facilmente adaptáveis em qualquer lugar, mas se você tem menos espaço e precisa de um cão mais compacto, você tem essa versão Mini, que é o micro. Você tem a versão Pocket, que é essa versão aqui, e tem aquelas versões maiores, são a Standard e a XL, que nós não criamos aqui. Aqui a gente só tem cães Pocket e cães micro. Entendi. E a questão de atividade física? Eu tenho que passear com eles todo dia? Olha, eles não. Se você tiver uma rotina de ficar deitado assistindo um filme, ele vai ficar com você desse mesmo jeito. Ele não tem nenhum. Ele não vai ficar rasgando coisa. Não vai. É o reflexo do tutor. E se você ficar deitado, ele vai ficar deitado mesmo. Se eu ficar aqui sentado o dia todo, ele vai ficar sentado aqui o dia todo. É companheiro. Exatamente. Né? Coisas que as pessoas perguntam muito. Como é a alimentação? Ver um cachorro enorme desse? Olha, a nossa única fonte de alimentação aqui é a ração Super Prêmio, né? A gente só cuida os nossos cães somente com ração Super Prêmio. Que eu acho que, pelo que a gente conhece, o nosso veterinário que sempre nos fornece informações, é o alimento mais completo. Independente da raça, né? A gente tem que dar uma boa ração. A melhor. Se a gente quer criar, a gente tem que cuidar, ter carinho, ter atenção e fornecer o melhor que eles precisam. Existe algum cuidado especial que eu tenho que ter com relação à doença? Porque a gente, assim, tem raças que tem uma predisposição a tal doença. Eu tenho que ter algum cuidado especial? Olha, como eu te falei, como as pessoas alguns criadores, a inserção começa a inserir muito, então você vai tendo características de outros cães, às vezes de bulldog, aí você começa a ter problema com respiração. Os meus aqui a gente não tem esse tipo de problema, tá? Mas em outros lugares chegam a ter relatos disso. Os problemas mais frequentes que podem acontecer são dermatites, uma brincadeira ou outra com eles, uma dorzinha ali, mas fora isso aí, nada. São coisas bem rústicos, bem tranquilos de cuidado. Tem alguma variação de cor? Porque eu já vi várias cores depois que a gente chegou aqui. Aqui tem um arco-íris de cores. A gente tem o seguinte, eles começaram com cães azuis, né? Tudo começou com cães azuis. Aí depois começou a variedade de cores, inseriu o caramelo, inseriu o chocolate, e foi chegando a cães bicolores, depois tricolores, cães merles e agora tricolor merle. Então nós temos todas essas variedades. Aí tem branco, chocolate, blue, lilac, preto, fall, sable. Os olhos assim, os olhos são claros mesmo desse jeito? São. Da ninhada deles aqui, todos os cães são com essa cor desse olho. E uma ninhada, vem quantos filhotes em média? Olha, as nossas aqui nós tivemos 4 até hoje, foram uma média de 8 a 9. 8 a 9. Filhotes. Isso. E como é aqui a rotina deles? Eles se soltam aqui, porque aqui é enorme, né? A rotina é o seguinte, a gente separa os filhotes, a gente tem um passeador ali, o local que foi feito para eles. A nossa estrutura aqui toda é montada para eles. Então aqui a gente solta, eles se divertem aqui durante o dia. Tem um momento de descanso deles também, para não ficar o tempo todo correndo, senão vai ficar o dia todo embolando na areia. Mas tem um local deles, os filhotes e dos grandes. Os grandes são soltos aí de vez em quando, todos os dias, pelo menos 1 hora, 2 horas aqui eles correm. Eduardo, antes da gente encerrar a matéria, eu acho que é importante você falar, para quem se apaixonou, assim como a nossa equipe,
a importância de procurar um canil com responsabilidade, porque aqui a gente vê o amor que vocês têm, o cuidado e a responsabilidade com esses cachorros. A gente procura fornecer para eles o melhor, né? Já que a gente ama e tem a paixão de criar, eu acho que o ideal é você ter uma estrutura direcionada para eles, é alimentação, é veterinário, são as pessoas que trabalham com a gente aí no dia a dia. E porque você precisa recrear, você precisa socializar, você precisa fazer todo um trabalho. E você pegar um filhote proveniente de um canil que tem um trabalho sério, você tem vamos dizer, uma probabilidade maior de não ter problemas futuros. E para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, fala as redes sociais. É só acompanhar a gente, seguir a gente lá no Instagram do canil, né? @CampelosBullKennel. E vai ter informações aí dos nossos filhotes disponíveis, dos nossos cães, matrizes, padreadores e toda a nossa estrutura aqui. Eduardo, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Gente, eu estou aqui com a doutora Jéssica Castelo Branco, médica veterinária, minha xará de sobrenome. A gente tem que puxar aí, né, doutora, para ver se tem alguma familiaridade. Possível. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada por aceitar nosso convite. E assim, é um assunto que a gente vai falar que eu estava conversando com você antes. Não era nem para a gente abordar esse assunto, já era para ser uma coisa certa e proibida, não é, doutora? Com certeza. Que é o anticoncepcional utilizado em cadelas e gatas. Doutora, ainda existe muita gente? Sim, ainda tem muitos tutores que, muitas vezes pela falta de informação e também pela facilidade na aquisição ainda, compram e ou aplicam ou acabam aplicando aí no balcão de alguns pet shops e ainda é uma prática muito comum, infelizmente, entre os tutores. Doutora, mesmo se fosse por prescrição de um veterinário, não era para acontecer, né? Pode acontecer de algum colega, sobretudo especialista em reprodução animal, que possa lançar mão de alguma dessas medicações, né? São hormônios esteroides da classe dos progestágenos, então é possível que tenha aplicação em algum tratamento específico, mas com certeza precisa aí ser prescrito e orientado por um médico veterinário com uma finalidade específica. Quais os males que o uso contínuo pode causar? Porque a gente sabe que na gente causa mal também, então nos animais é do mesmo jeito. Eu gostaria que você explicasse o que é que de ruim o anticoncepcional traz. Pronto, assim como para as mulheres, né, o objetivo da utilização dessas medicações é que elas atuem em alguma parte do ciclo reprodutivo dessas cadelas e dessas gatas. Só que, infelizmente, devido à aplicação no momento inadequado, por exemplo, desse ciclo reprodutivo, vão acontecer alguns efeitos colaterais muito graves, inclusive, como, por exemplo, uma maior predisposição a partir da aplicação ao desenvolvimento de tumores de mama, tumores malignos mesmo. Então, elas podem vir a ter cânceres decorrentes da aplicação dessas medicações. Pode haver também um aumento exagerado do tamanho das mamas, que não configura um câncer, mas leva à inflamação e bastante desconforto ali, né, na cadeia mamária. Isso é bem comum em cadelas e gatas, principalmente. Além disso, tem tutores que eles aplicam essas medicações logo após verem que essas fêmeas foram montadas, como aquele mecanismo da pílula do dia seguinte. Mas, ao contrário do que é esperado quando eles fazem essas aplicações, que isso não impede o desenvolvimento da gestação, a gestação ela continua a acontecer, mas lá no momento do parto a gente vai encontrar um grande problema, porque essas medicações também impedem o desenvolvimento normal do trabalho de parto. Então, a cadela, a gata, elas não vão conseguir entrar num trabalho de parto efetivo, acontecendo assim, então, o envelhecimento da placenta, a morte desse feto, e aí isso vai gerar uma série de complicações, como infecções uterinas, levando ao óbito dos filhotes e muitas vezes até da própria mãe. Doutora, mas hoje em dia, visto que
e causa tantos males, ainda é fácil encontrar no pet shopping, nas lojas? Infelizmente os tutores ainda o encontram com muita facilidade esses produtos, encontram a preços acessíveis, então acaba se tornando para eles muitas vezes mais atrativo do que, né, a castração. Então, acaba que sim, ainda tem uma facilidade muito grande para esses tutores comprarem e adquirirem esses produtos. Já existem projetos de lei que estão ainda para serem aprovados que visam a proibição da venda sem receita dessas medicações, desses progestágenos, e as propostas, elas visam tanto penalizar quem está vendendo de forma indiscriminada, como também quem aplica. Porque uma vez que isso é uma atividade privativa do médico veterinário, quem o faz acaba, né, cometendo aí o exercício ilegal da profissão. E para os tutores também pode haver uma penalidade dentro das leis de maus tratos animais. Doutora, antes de encerrar, eu tenho só mais uma pergunta. A melhor opção realmente é a castração? Com certeza. A castração, além de ter essa questão de evitar a gestação indesejada, também traz outra série de benefícios, como a redução da incidência de tumores de mama, também impede, né, que a cadela ou a gata venha a desenvolver problemas como as infecções uterinas. Castração, ela tem benefícios tanto para fêmea como para machos também. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada. Suas redes sociais, para quem quiser acompanhar seu trabalho. Meu Instagram é @vetjesscastelo. Eu estou lá de vez em quando compartilhando um pouco da minha rotina de atendimentos, também um pouco das minhas aulas. Então sempre tem um conteúdo pet lá. Obrigada, doutora. A minha pet dica de hoje é: não use nenhum método contraceptivo no seu pet sem a orientação de um médico veterinário. Procure informações sobre castração, ela vai ser muito mais segura e trazer muito mais benefícios para o seu animal. E agora com vocês, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Olá, pessoal. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei. E aprendi sobre pássaros que falam. Presta atenção. Os papagaios não são as únicas aves capazes de imitar a voz humana e outros sons. Todos os pássaros podem falar, porque possuem uma membrana chamada siringe, que fica entre os pulmões e a traqueia e permite a emissão ilimitada de sons. Nhanhã, papagaios, anuns e gralhas, só para citar algumas espécies, hein? São muito sociais, vivem em bandos, costumam à noite se reunir e, pelo canto, trocar informações sobre alimentos ou alertar sobre a proximidade de predadores! Quando, porém, essas aves são postas em cativeiro... Meu Deus, não coloquem animais em cativeiro! Deus do céu, parem com isso! Não coloquem animais em cativeiro! Ora, quando, porém, as aves são postas em cativeiro, sua comunicação é interrompida, o que as deixa profundamente frustradas. Consulte sempre um veterinário e lembre, animais pintam o mundo melhor. Repórter Fuinha informou. E aí, gente, o que acharam? Aposto que vocês amaram. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, só que dá tempo ainda de deixar aquele recadinho básico, não sai daí. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é a coisa mais linda, faz uma foto ou vídeo e envia para o nosso WhatsApp. Acabou de chegar, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então já posiciona a câmera do seu celular no QR Code e vai direto para lá. E se você não puder acompanhar pelo YouTube, a gente também está no Spotify. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, até semana que vem. E lembrem-se, animais pintam o mundo melhor.